Suba na canoa, ministro Luiz Marinho. Tudo bem, Rovai? Bom dia. Salve, salve, ministro. E Adri também, de Lourenço. Prazer enorme cumprimentar os internautas, tua audiência aí. Espero que seja cada vez maior. Estou à tua disposição, meu querido. Primeiro, estávamos conversando aqui sobre a Argentina, né? Sobre a vitória no primeiro turno ainda, com uma diferença que pareça pequena, né? Mas que acaba sendo monstruosa dadas as circunstâncias do Massa, de 6,5 pontos na frente do Milei. Queria te ouvir um pouco sobre isso, depois a gente vai falar das questões mais ligadas ao Ministério. Mas é importante para o Brasil, a Argentina, estar dentro de um governo de caráter democrático? Qual a importância disso? Até para o mundo do trabalho, Marinho. Olha, vai, na quinta-feira, sexta-feira, estávamos conversando, estava estudando uma empresa em Lins, e aí, na hora do almoço, surgiu a conversa da eleição, preocupação danada de todo mundo, se a extrema-direita venceria a eleição, e eu disse, olha, meu sentimento, tinha gente até falando de eleição levar no primeiro turno, aquelas coisas, eu falei, meu sentimento é que o nosso candidato vai sair na frente, vai para o segundo turno, vai vencer as eleições. Felizmente, os meus sentimentos confirmaram, né, o Sérgio Massa no primeiro turno, uma vantagem em relação ao extremado direitoso, e esperamos que o povo argentino dê a vitória, para que a gente possa, com racionalidade, discutir as parcerias com o país irmão, fortalecer o Mercosul. O presidente Lula vem falando muito disso, da necessidade de uma retomada, de um processo conjunto, irmanado com os países do Mercosul, e seguramente a Argentina é o principal país depois do Brasil. E creio que vive, evidentemente, uma situação econômica complicada, mas o processo de saída é pela democracia, é pela valorização da participação da classe trabalhadora, do povo, enfim, e é pelo fortalecimento do mercado comum aqui, para ser mais forte perante os outros mercados globais. Creio que a vitória do Sérgio será muito importante, não somente para a Argentina, mas para o território regional e para, globalmente falando, acho que a extrema-direita tem cometido uma irresponsabilidade total, vista no Brasil recentemente, nos governos que passaram depois do golpe, qual a tragédia que deixa, socialmente falando, para a classe trabalhadora, para as conquistas sociais, para as políticas públicas, enfim. Então, não tenho absolutamente nenhuma dúvida da importância desse pleito. Vamos ficar na torcida, e que, evidentemente, quem puder colaborar, mas, na verdade, mais é a torcida que a gente faz pelo povo argentino. Muito bem, Dri. Eu queria mudar um pouco de pauta, né, já trazendo aqui para o Brasil, sobre essa repercussão da redução da jornada de trabalho para 4 dias, que o senhor deu essa declaração defendendo, né, essa, não como uma posição do governo, mas uma posição sua. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, os benefícios de uma jornada reduzida desse tipo, não só para o Brasil, como experiências internacionais, e se isso teria condição de avançar num momento como esse por aqui. Olha, André, é importante lembrar que a jornada máxima do Brasil é de 44 horas, sequer está nas 40 horas semanais, que é a realidade de muitas empresas brasileiras a partir de acordos coletivos. E esse debate surgiu no Senado, uma audiência pública, onde perguntaram sobre a jornada de trabalho em si. Nem estava em debate, a princípio, o debate jornada de 4 dias na semana. E eu disse, olha, eu, pessoalmente, acho que as centrais sindicais têm falado pouco nesse tema, inclusive andei falando com eles, estão pautando
acho que nas bandeiras deles, e dizia, olha, é preciso que o Brasil precisa debater a jornada de trabalho, você tem uma evolução gigantesca tecnológica, e a evolução tecnológica, ninguém está contraditando a evolução tecnológica, mas ela traz ganho de produtividade, traz eliminação de postos de trabalho, e tem dois questionamentos em relação a isso, que as tecnologias, as novas descobertas, novas inovações, ela precisa estar a serviço do povo, da sociedade como um todo, e não ser apropriada por poucos para aumentar o seu lucro, aumentar o seu capital, se transformar de milionário para bilionário, enfim. E é isso que está acontecendo com as novas descobertas. A jornada de trabalho é um ingrediente desse processo. Tenho certeza que o Brasil suportaria falar de redução da jornada de trabalho, da jornada máxima, né, de 44 para 40, por exemplo, e tenho certeza que é possível pensar nas jornadas de 4 dias na semana. Aliás, tem empresas, eu até pedi para fazer um levantamento, o que tem no Brasil, de pilotos tal. Por enquanto, na verdade, tem possibilidades, eu não recebi ainda esse estudo, mas tem possibilidade de algumas empresas implantarem, acho que a partir de novembro, coisa parecida, mas tem um movimento pensando nisso. E você sabe que sempre um ambiente, quanto mais um ambiente de trabalho for mais saudável, melhor é para a produtividade, melhor é para a saúde do trabalhador, para evitar acidente, evitar doença ligado ao mundo emocional, enfim, tem um conjunto de ganhos aí. Então, é plenamente possível pensar num processo desse. Só que é preciso alertar, já registrar ou já fazer a vacina, porque nesse mundo da desinformação mediática a partir das redes sociais, pode vir alguém e falar, já estão propondo reduzir a jornada, agora as empresas vão trabalhar só 4 dias na semana, vão fechar 3 dias na semana, isso vai derrubar a produtividade, o resultado da economia, não sei o que, as balelas todas que a gente está acostumado a ver, as aberrações, né, que as pessoas cometem. As pessoas podem trabalhar 3 dias, 4 dias, a empresa necessariamente não precisa trabalhar 3, 4 dias, pode trabalhar os 7 dias da semana, que, aliás, tem muitos serviços que é necessário que funcione na sua plenitude, 24 horas por dia, os 7 dias da semana, os 30 dias por mês, 365 dias do ano. Isso continua, isso não muda absolutamente nada, desde que a jornada das pessoas sejam menores, uma jornada laboral da empresa em si, né, da hora de trabalho, da produção, ela pode ser na sua integralidade. Ministro, o senhor falou que algumas empresas vão começar já em novembro a fazer a jornada de 36 horas, é isso? Se sim, o senhor tem o nome de algumas dessas empresas? Estão sendo feitos acordos com o Ministério ou eu entendi mal? Não, ainda não. Você tem um conjunto de empresas globais que estão fazendo essa movimentação globalmente. E algumas delas dizem que estão instaladas no Brasil, iniciarão também essa experiência no Brasil, mas ainda não tenho a relação dos nomes e eles não têm nenhuma relação de diálogo com o Ministério por enquanto. Eu pedi para levantar, porque vou tomar a iniciativa de chamar as empresas para compreender, inclusive, os valores, né, não valores monetários, valores de conceitos que esteja embutido nesse debate, dessa experiência, mas tenho certeza que tem a ver o ambiente de trabalho, tem a ver com melhorar as condições das pessoas, para sobrar mais tempo para o lazer, para a família, enfim, para a cultura, para o esporte, para cuidar da vida. Né? E tenho certeza que quando você tem uma jornada de trabalho que crie condições das pessoas viverem mais socialmente, isso pode colaborar bastante. Então, queria fazer a pergunta do segundo tema, que sempre que o senhor toca no assunto... vão sair do Brasil, vai todo mundo embora. A questão dos aplicativos, né? E eu nem sei se o ministro já viu, se tem conhecimento, mas eu tenho assistindo uma série aqui, eu tenho até falado, estou achando muito boa, que é a Sintonia, né? Que é uma série que se passa na periferia de São Paulo. E aparece essa coisa, né, do subemprego, da falta de espaços de lazer, de tudo isso que os moradores têm. A gente sabe que, parte desses meninos e meninas que trabalham em aplicativo,
eles estão nas periferias das grandes cidades, onde mais se usa esse tipo de aplicativo, principalmente o de da comida, do garoto que anda de bicicleta, de moto, mas também tem o Uber. Como é que é, ministro? Avançou isso daí? Vamos ter regularização para Uber e para aplicativos no Brasil? Então, está o seguinte pé, né? Você tem os aplicativos de transporte de pessoas, carros, 4 rodas, e você tem os aplicativos dos entregadores, motoboy, bike, enfim. Então, foi montado um trabalho tripartite, nós separamos em 2, as plataformas empregadoras de pessoas, de transporte de pessoas, com as lideranças dos trabalhadores, vinculado ao iFood, a 99, entre outras, e a outra submesa com as empresas das plataformas iFood, da Vida e as demais, com as lideranças dos motoboys, dos entregadores. Então, as duas correram paralelamente. A de transporte de pessoas evoluiu para a possibilidade de acordo e a outra evoluiu para a impossibilidade de acordo. Então, ela concluiu o trabalho desta maneira. O que nós estamos fazendo agora, neste exato momento? Tratando da redação do acordo, porque os conceitos, a base da jornada mínima, salário, remuneração, a base da contribuição previdenciária, esse conjunto de questões chegaram-se a um valor, a um acordo em relação a isso. Então, agora tem que escrever essa redação de acordo. Eu não vou divulgar nem o resultado antes de ter a redação com pontos e vírgula para poder divulgar, porque eu já vi acordo, Rovai, e você anuncia nas bases econômicas tal, e depois, na hora de escrever, onde vai o ponto e a vírgula, não dá acordo. Então, é preciso que a gente tenha toda a cautela, especialmente porque eu não conheço as pessoas. Eu não conheço a Uber. Eu conheço de gente do Brasil, mas quem é o bambambam da Uber, eu não conheço, não sei quem é, não sei se eu posso confiar na plenitude antes de escrever um acordo para assinar o acordo. Quando tiver a hora de assinar, aí você confia no que está escrito, não necessariamente nessas pessoas, que você nem conhece, nem sabe quem são. Isso está prestes a ser consolidado. Os aplicativos dos entregadores, infelizmente, não deu acordo porque as empresas não chegaram no patamar necessário, mínimo, para garantir a possibilidade de uma renda econômica que crie condições das pessoas sustentar dignamente a sua família. Porque diz que não cabe no seu escopo. Aí eu pergunto, mas qual é o escopo? O escopo da superexploração, da precarização, da baixa remuneração? Então, esse debate tem que estar, e a sociedade tem que ter clareza. Quando a sociedade aciona um aplicativo para contratar a sua refeição, que espera que chegue rapidamente, quentinha, né, que tipo de remuneração que ela deseja que esse trabalhador, ao fazer a sua entrega da sua alimentação? Qual a sua remuneração? Se ela tem a mesma condição de usufruir daquele alimento, se ela tem condições de garantir uma boa condição econômica para a sua família, qual é o tipo de trabalho? Então, nós temos que começar a questionar qual é o valor do trabalho. O que se vê no mundo e no Brasil é que o trabalho parece que não tem mais valor. Então, você leva a uma situação onde a pessoa tem que sujeitar a uma jornada extremada para criar a condição de levar alguma coisa para casa. Mas quantos anos ela consegue trabalhar naquela situação? Né? Sem adoecer, sem sofrer um acidente, sem colocar em risco, inclusive, a sociedade. Então, esses valores têm que estar em debate. Aí, tem editoriais falando que eu e o presidente somos atrasados, que a gente não entende a lógica do momento. Qual é a lógica do momento? É da superexploração? Se é isso, não é que eu não entendo, eu não aceito. É diferente. Eu entendo o que estão querendo, é que eu não aceito a lógica de que vai superexplorar. Um empresário me confidenciava o seguinte, que ele sempre dava gorjeta. Ele contratava no aplicativo e, portanto, pagamento no aplicativo. Sim. E ele adicionava lá gorjeta no aplicativo. Ele andou perguntando para um conjunto de entregadores, você recebe gorjeta? Não. Recebe gorjeta? Não. Recebe gorjeta? Não. Eu vou parar de dar gorjeta, porque
se não é repassada a gorjeta para esse trabalhador. Essa é a situação hoje dos entregadores. Então, se você, aliás, um alerta aí, se você quer dar uma gorjeta para o trabalhador, entrega em moeda, na mão dele, porque se entregar para a plataforma, não repassará para o trabalhador. Essa é a situação. É esse o modelo de negócio, portanto, se é um modelo de negócio, ele tem que ser repensado. O ministro... Aliás, Novaes, nós vamos preparar o projeto de lei a partir do acordo com a transporte de pessoas e vamos também mandar o projeto de lei relacionado aos entregadores. Espero que o Congresso tenha a responsabilidade de analisar para, sim, regulamentar e enquadrar as empresas de plataforma de entrega aqui no Brasil também. Ia lhe perguntar isso, e aí perguntar também o seguinte, se há possibilidade de o governo, o Estado, entrar na disputa desse setor. Araraquara fez lá o seu aplicativo e está disputando lá com a Uber, né? O senhor falou já dos Correios ser utilizado em algum sentido. Como é que está isso, ministro? Eu tenho algumas experiências surgindo. Tem a experiência da cidade de São Paulo também, um aplicativo que ele acabou não decolando o esperado, mas a empresa, o pessoal da empresa esteve comigo recentemente, disse que vai agora entrar numa nova fase de disputar e vai crescer. Tem lá uma adesão pequena dentro do... Pequena, mas segundo ele, pelo que foi dado de notícia, é o patamar que se esperava nessa fase de implementação, que eles vão entrar pesado nesse processo de disputa. Tem a experiência de Araraquara, que eu sugeri, tem tantas outras experiências espalhadas pelo Brasil. Eu fiz uma provocação com o Correio e reforço a provocação. Acho que o Correio deveria, sim, pensar um aplicativo, né, para colocar à disposição, até olhando do ponto de vista do seu negócio. Eu acho que o Correio tem que dar uma atualizada em relação a isso, mas, né, acho, a princípio, o presidente do Correio achou interessante. Espero que o Correio estude para valer esse assunto, ou outras empresas públicas que tenham o perfil possam se interessar e participar de um debate como esse, que eu acho que seria muito saudável para a sociedade brasileira, do ponto de vista do olhar da necessidade de contratar esse serviço, tal, não ficar simplesmente da mão de pessoas que querem simplesmente ficar mais bilionários que já são. Ministro, muitas pessoas vão para esse tipo de trabalho, né, porque acabam não tendo um emprego formal, CLT e tal, e eu queria perguntar quais são as ações para incentivar os empregos com carteira assinada, com os direitos garantidos. Olha, Adri, você tem um debate, assim, né? Muita gente fala assim, precisa incentivar a contratação do jovem. Outros, precisa incentivar a contratação dos mais de 50. No Senado mesmo, esse debate, veio a pergunta, escuta, precisa do incentivo. Eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tem muito milagre no mercado de trabalho, a não ser o funcionamento da economia. Então, o que o governo deve fazer e está fazendo? O governo está propiciando com que a economia volte a crescer. Então, é o Minha Casa Minha Vida, é o PAC, são a reforma tributária, o arcabouço fiscal, o debate dos enrola para diminuir o endividamento das pessoas, para ela voltar a participar ativamente da vida, da economia do país, a partir das demandas da sua família, suas necessidades. E é preciso ter, portanto, carga tributária que precisa, a reforma tributária é muito importante para sustentar um crescimento de curto, médio e longo prazo da economia brasileira. Nós precisamos voltar ao que tivemos lá atrás, quando o Brasil chegou à sexta economia do mundo. Quando chegamos nesse patamar, nós não tínhamos quem procurasse emprego, que não tinha emprego à disposição. Nós começamos lá em 2003, no primeiro governo do presidente Lula, onde nós tínhamos um estoque de emprego formal de menos de 22 milhões de pessoas, a 21 milhões e pouco. Nós deixamos com 42 milhões de estoque, hoje estamos com 43 milhões e pouco, geramos 1 milhão 300, 1 milhão e 400, basicamente, em 8 meses, vamos chegar seguramente a 2 milhões na soma desse ano, mas o ano que vem esperamos que seja mais, e assim sucessivamente. Então, nós
esse é o que o governo pode fazer. Então, esse processo crescente, né, de geração de empregos e formais no país. Então, os jovens. O que o Brasil precisa fazer com os jovens? Nós precisamos que o ensino médio seja integral e, nesse ensino integral, seja inserido o ensino profissional, onde ele sai do ensino médio com uma profissão garantida para disputar o mercado de trabalho. Quando nós vamos chegar a isso? E não é possível no curto prazo, é médio prazo. Qual é o prazo que o governo, que o país pode, olhando estados, municípios e a União? Qual investimento nós devemos fazer no ensino para garantir ensino formal com ensino profissionalizante, para que ele crie condições de inserir no mercado de trabalho e garantir igualdade nas oportunidades? Porque se o Estado garante que todo jovem, caso ele se disponha, ele tenha um ensino formal e profissionalizante, ele vai se equalizar na sua possibilidade de estar no mercado de trabalho, disputando o mercado de trabalho. Esse é o melhor incentivo que nós podemos fazer para uma juventude. E essa disputa, né, que a gente faz para que a gente crie condições efetivas para oferecer isso à juventude no tempo. Então, esse é um pouco o debate que a gente faz, diferente. Olha, vamos fazer o contrato do primeiro emprego. O primeiro emprego, na verdade, ele vai surgir mesmo para valer quando a economia, né, já preencheu quem está procurando e não tem mais quem preenche as vagas necessárias que estão ali precisando. Aí vai buscar o jovem, vai buscar o cidadão que já se aposentou. Nós vimos isso em 2010, 2011, 2012. As empresas entrando em contato com os trabalhadores que já tinham passado por ela, que tinham se aposentado recentemente, diziam, você não quer voltar a trabalhar pelo menos por um período aqui, porque nós estamos precisando de mão de obra e não temos, onde as empresas teve que buscar engenheiro fora do país, porque faltava engenheiro no Brasil. Então, esse conjunto de questões do mercado de trabalho é fundamental nesse processo. É evidente que nós precisamos, muitas vezes, olhar para segmentos e proteger. Mas quando você dá um incentivo fiscal para uma empresa contratar um jovem, ele não vai contratar mais um se a sua demanda de consumo não aumentou. Se ele não tem necessidade de produzir mais, ele vai substituir porque ele vai pagar mais barato daquele. Assim também é para o veterano. Ele vai substituir um pelo outro. Então, isso não é negócio para a economia brasileira. O que nós precisamos é que o trabalho seja bem remunerado. Ele bem remunerado, ele vai consumir mais, ele vai criar uma satisfação melhor para a sua família, ele vai, eventualmente, fazer um mestrado que ele estava em condições de fazer, vai fazer um upgrade na sua capacitação, na sua qualificação, na sua formação formal. Enfim, ele vai fazer alguma coisa, ele vai fazer um pé de meia, fazer uma poupança, alguma coisa ele vai fazer com essa rentabilidade maior. Agora, se ele não tem condições de consumo, se ele não tem condições de fazer nada, ele dá pouca contribuição para que a economia continue funcionando, para gerar a contratação de outras pessoas. Então, o trabalho é essencial para esse debate, portanto, combater a precarização, combater o que estão tentando fazer conosco é o caminho para a gente sair crescendo, gerando empregos e oportunidades, emprego de qualidade. Ministro, como é que assim, a gente tem gerado empregos para a juventude muito nessas áreas precarizadas, né? De aplicativos, enfim, serviços, mas assim, trabalho por hora, como o McDonald's da vida. Como é que está a preocupação do governo para gerar empregos para jovens em áreas de ponta, de alta tecnologia ou de média tecnologia, pelo menos? Vocês têm debatido isso, têm construído, tentado atrair empregos que a gente está jogando para fora, né? Nessa área de software, analista de dados, enfim, tentar trazer para dentro do país? Quando eu falo no esforço de ter lá o ensino integral, o ensino profissionalizante, é disso que eu estou falando também. Mas o Ministério do Trabalho tem um programa, chama Escola Trabalhador 4.0, onde nós temos, com a parceria com a Microsoft, para formar 5 milhões e meio de pessoas até 26. Quando eu cheguei aqui,
foi iniciado no finzinho do governo anterior, não tinha 100 mil pessoas tinha passado, eles já ultrapassaram a mais de 1 milhão de pessoas já passaram por esse processo. E você pode ser o nosso garoto propaganda aí, informar a turma tal, que tem esse acesso, é só nos procurar, que é o seguinte, nós temos nesses 134 cursos em 7 trilhas, ou seja, vai desde o letramento chamado, né, o beabá digital, até função de programação, de programador, passando por várias etapas aí nesse processo. Então, quem tiver interesse, é só procurar o Ministério do Trabalho, que nós estamos inteiramente à disposição. Ele é uma plataforma à distância, digital, portanto, né, então as pessoas que quiserem podem procurar mais informações, 61 2031 6896 ou pelo endereço srer@mte.gov.br. sger@mte.gov.br. Depois, né? Bom, depois eu vou pegar com o Raimundo direitinho, fazer uma matéria e destacar esse perfeito. Que é a lógica de pensar várias atividades. Aliás, né, a própria Microsoft, quando faz isso, está interessada em uma parte selecionar para ela própria. Né? Não é totalmente gratuito o investimento da Microsoft em relação a esse investimento que ela está fazendo em parceria conosco. Ministro, um tema que também agora tem sido utilizado até para atacar tanto o governo Lula como o PT é a questão do imposto sindical. A direita, a extrema-direita, tem colocado aí nas redes sociais, porque olha aí, o governo Lula vai voltar ao imposto sindical, quando, na verdade, o que foi aprovado no Supremo é a contribuição assistencial, né? Queria que o senhor explicasse isso para as pessoas e também eu vi uma declaração sua que não há proposta do governo Lula sobre a volta do imposto sindical, certo? Então, qual é essa que explica essa fake news aí que está rolando a respeito disso? Na verdade, não é falta de entendimento, eu acho que é má fé de parte das pessoas da direita que fazem isso. Eles sabem que não tem absolutamente nenhum projeto de governo e nem a intenção de governo, muito pelo contrário, não haverá projeto de governo de retomada do imposto sindical. O que há é a concordância do governo da necessidade dos sindicatos serem fortes. O sindicato precisa ser forte, porque o sindicato fraco não serve para nada, só para atrapalhar a vida dos trabalhadores. Nós precisamos de um sindicato forte, representativo. E quando ele fala de sindicato, nós estamos falando de trabalhadores e empregadores, dos dois lados. Nós precisamos de 2 sindicatos fortes para, na mesa, construir boas negociações, bons entendimentos, boas soluções das questões. E uma democracia que se preze, o sindicato é uma dos esteios do processo democrático. Uma democracia, aliás, só tem sindicato representativo, democrático, transparente em democracia. Se o regime é autoritário, o sindicato, a não ser que seja aquele sindicato só para obedecer o que é ordenado. Então, o sindicato precisa de democracia. E precisa ser representativo, precisa ser forte. Aí eu perguntei várias vezes para alguns amigos, alguns colegas, aliás, os colegas aí da imprensa que perguntam, e aí, como é que vai ser, quando vai ser? Tem uns que vêm reproduzir a fala da direita, e eu pergunto, escuta, vocês viram a marcha da Margarida? O que vocês acham? Legal, super legal, importante que as mulheres... Tá bom, as mulheres vieram aqui trazer suas bandeiras contra o assédio moral, o assédio do trabalho, assédio sexual, violência, pedir por políticas públicas, por creche, por direito, enfim, tudo muito bem. 100 mil mulheres. Quanto custa? Quem pagou? Os sindicatos. Sindicatos espalhados no Brasil que propiciaram a condição de ter essa manifestação. É para isso que o sindicato precisa ter forte, precisa ter finanças, precisa ter robustez para poder representar bem. É preciso, os empresários pegam o seu jatinho e vêm para o Congresso para fazer o seu lobby no Congresso, para falar com o deputado, com o senador, com o presidente da Câmara, do Senado, pedir audiência com o presidente da República, com os ministros. E os trabalhadores não podem?
Os sindicatos não podem, não ter, se quer lá um sindicato que não tenha condições de pagar uma passagem de avião, a diária de um hotel, para vir falar com o ministro de Estado, para vir falar com o parlamento, para trazer as suas ideias, as suas angústias, as suas indicações, precisa de finança. O sindicato precisa ter um bom economista, um bom médico, um bom engenheiro, uns assessores para poder auxiliar, para representá-los bem na mesa de negociação. Precisa de finanças. É disso que se trata. Bom, que jeito? Mas o trabalhador não pode ter o direito de oposição? Pode, claro que pode. Todo processo democrático você tem direito à oposição. O que você não pode é querer individualmente tomar decisão em organização coletiva. Organização coletiva se decide coletivamente. Então, o cidadão ele pode ir lá e inviabilizar uma proposta. Ele vai lá na Assembleia e defende que, olha, eu acho que essa proposta é inadequada, assim, assado, tal, eu quero apresentar tal outra proposta, a discussão é essa. E ganhar o debate, e levar. Agora, se ele vai lá sozinho e fala e não sei o quê, e depois vai assim, por isso então eu não vou pagar, não vai pagar se todos não pagarem. Se todos não pagarem, também tem que pagar. É disso que se trata. É evidente que o sindicato tem que ter razoabilidade, tem que ter representatividade, tem que ter transparência, tem que ter renovação nas eleições, tem todo um regramento que o cerca em relação aos direitos democráticos das partes, direito democrático individual, tudo mais. Agora é o seguinte, não pode você falar assim, eu não vou pagar porque não gostei. Né? Como eu falo no condomínio, até escrever, o ministro fica minimizando, falando de condomínio, mas é o seguinte, condomínio é uma organização coletiva. O condomínio pode ir lá e falar o seguinte, olha, eu sou contra, na Assembleia, eu sou contra a proposta apresentada pelo grupo de moradores para fazer tal investimento agora, vai fazer só daqui 2 anos, agora não. A Assembleia pode rejeitar, se rejeitou, não vai fazer, deixa para aqui 2 anos, o cai no esquecimento. Agora, fala assim, eu sou contra, mas eu não, vai fazer. Ele pode não pagar porque não quis? Não pode, tem que pagar. É organização coletiva. Sindicato é organização coletiva. Por exemplo, a empresa pode dizer que não vai contribuir com o Sistema S? Eu não quero contribuir com o Sistema S. A empresa pode contribuir? Não pode, tem que contribuir. Percebe? A organização coletiva não tem direito individual que suplanta a organização coletiva. Os direitos individuais são por direito à religião, o jeito que ele vai cortar o cabelo, que ele vai se vestir, tudo. Você tem os direitos individuais garantidos, está lá no capítulo de direitos individuais. Direitos coletivos é outro capítulo. Portanto, o direito coletivo pressupõe decisão coletiva. É assim que deve ser. Infelizmente, muita gente com a visão ultra neoliberal, ou seja lá o quê, acha que não, porque você não quer contribuir com o seu sindicato, você tem o direito de simplesmente não contribuir. Agora, você abriria mão do seu aumento real de salário? Abriria mão de ter as cláusulas sociais ali que lhe beneficia, o direito da gestante, o direito da paternidade, os vários direitos que o cerca uma convenção coletiva que às vezes chega a 400 cláusulas e benefícios? É disso que se trata. Então, tem que fazer um debate sério em relação a isso. Não um debate rasteiro, baixo, equivocado e de má fé que às vezes eu assisto. Ministro, 10 meses de governo, né? O senhor não é um neófito, já foi ministro, já foi prefeito, 2 mandatos em São Bernardo, candidato a governador, enfim, você elegeu deputado, acabou que não assumiu porque virou ministro, né? Da outra vez o senhor teve aqui, eu falei, foi deputado? Não foi, o Marinho foi agora, se elegeu nessa eleição. E como é que o senhor avalia esse atual momento do governo Lula e o que o Ministério já pode fazer? Faça um balanço aqui para a gente também. Eu tratei de alguns temas, eu acho que não tratou de uma parte considerável dos temas, mas talvez tenha outras questões que o senhor gostaria de destacar aqui. Olha, Robai, lá em 2005, quando o presidente Lula me convidou para ministro do Trabalho, eu disse a ele que só podia aceitar ser ministro se ele fizesse um pacto comigo de respaldo para fazer o debate para valer sobre uma política permanente de valorização do salário mínimo. Sem isso, eu não tinha condições de renunciar à presidência da CUT para ser o seu ministro do Trabalho.
coisa que ele assumiu, que nós implantamos lá atrás, apesar do Palocci, apesar da área econômica. E deu muito certo, se transformou na principal ferramenta de distribuição de renda, segundo os estudos disponíveis aí nos meios acadêmicos, que diz que o salário mínimo foi a principal ferramenta de distribuição de renda no país. Fim da fome, fim da miséria, distribuição de renda, que deu muito certo. Isso nós já implantamos aqui. Olha aqui, o governo Lula começou em 2003, eu assumi em 2005, e nós fizemos um acordo em 2006. Então, nós levamos um mandato para implementar essa política, nós já recuperamos essa política, ela está implementada. Então, nós adiantamos bem do que foi lá o primeiro governo do presidente Lula em relação a vários temas. Aliás, o governo se incumbiu, nesse primeiro ano até aqui, da reconstrução das políticas públicas, da reimplementação das vários fóruns democráticos de participação, como implantamos agora, a semana passada, o Conselho da Economia Solidária, que foi desmontada lá a partir do golpe, assim como os vários conselhos das várias áreas de governo. Então, nós estamos, como diz o presidente Lula, na reconstrução para a continuidade do Brasil. Então, nós estamos implementando em todas as áreas do governo. Isso é na educação, na saúde, no trabalho, na previdência, no desenvolvimento agrário, na agricultura, em todos, no desenvolvimento social. Estamos avançando nesse processo de reconstrução também do ponto de vista da lógica física, lá em cada estado, a gerência, a superintendência, que estava sem manutenção, destruída. Então, nós estamos ainda trabalhando todo esse processo de reorganização. Recursos humanos, vamos fazer aí, em fevereiro, um concurso para quase 7 mil pessoas no conjunto das áreas de governo. Então, tudo isso é um processo de reconstrução. E no Ministério do Trabalho, tudo que você imaginar, em várias áreas, aqui foi rebaixado muito mais, porque ele chegou a ser extinto o Ministério, agora nós estamos nesse processo de reconstrução. Estamos avançando. Você tem todo o debate que estamos participando sobre a direção do presidente Lula, da inserção do Mercosul, do G20, dos BRICS, tal. Tudo isso, o Ministério do Trabalho tem também a organização a nível internacional desse debate, dos temas relacionados ao trabalho também, assim como na educação, na economia, os vários grupos relacionados também, que dá muita demanda de trabalho. Estamos reorganizando as lógicas de interação aqui das negociações. Nós falamos de aplicativos e falamos também da economia dos sindicatos, mas passa também por discussão com os empregadores, com os trabalhadores, com as centrais sindicais, que está também consolidando esse grupo de trabalho. Você tem todos os debates de reorganizar o conjunto das políticas públicas. Falei de salário mínimo, mas tem o salário igual entre homens e mulheres, que nós partilhamos junto com o Ministério das Mulheres esse projeto de lei, e agora estamos buscando organizar o monitoramento e acompanhamento, os indicadores todos, para enquadrando o conjunto das empresas que não querem, que não desejam, que querem continuar no atraso. Você tem todo o trabalho também de combate à precarização, a exploração de mão de obra infantil, trabalho análogo à escravidão, constituindo fóruns de negociação que resultou em pacto do café, pacto do vinho, e vem o pacto agora do hortifruti granjeiros, vários outros pactos. Você tem um conjunto de demandas de acordo que nós estamos construindo por aí, de fato, por aí você criando melhores condições. O Brasil tem que virar par no trabalho escravo, o Brasil tem que virar par na exploração de mão de obra infantil, e só conseguirá se o conjunto da sociedade interagir, participar, se apropriar, cobrar, se indignar, não aceitar. Isso vale para cada micro território. Então, um conjunto de questões que nós estamos fazendo aqui, entre tantas outras coisas. Se a gente for falar, a gente passa o dia falando aqui das ações que nós fizemos até aqui. Muito bem. Antes eu sei que o senhor já deve estar com a agenda apertada, mas tem alguns superchats da nossa audiência que a Adri vai ler, aí o senhor responde num pacote. Adri.
O João Hitzel pergunta, ministro, do que adianta falar em redução da jornada enquanto ainda temos contratos de trabalho intermitentes e novos contratos por aplicativo? O João também pergunta, revogar a deforma trabalhista, nem pensar, apenas aceitar? E o Francisco Xavier de Santana diz que, ministro, seu ministério não está aceitando pedido de registro de sindicatos de empregadores domésticos, impedindo a categoria de negociar em acordos, convenção. Isso fere direitos de sindicalização, estabelecido também na Convenção 189 da OIT. Então, são essas três perguntas. Veja, eu para o João e os companheiros que perguntaram essas questões, a jornada de trabalho, veja, você tem a jornada de trabalho e na jornada você cabe o debate sobre a redução da jornada de trabalho e cabe todas as interjornadas que possa ter tal. A reforma trabalhista, ou a deforma trabalhista, conforme citado, que eu concordo e assino embaixo, ele tem um processo parlamentar, que foi aprovado pelo Congresso. Então, a revogação, ela não é uma coisa simples, né? Então, muita gente criou-se a ideia de que, olha, o ministro pode fazer um revogaço, o presidente pode fazer um revogaço. Isso não existe na normatização legislativa do país, não existe revogaço do executivo, só pode ser feito pelo legislativo. E convenhamos, o que a sociedade deu de contrapartida, a vitória do presidente Lula, elegeu o presidente Lula, portanto, uma grande esperança, e que nós estamos reconstruindo as políticas públicas, ao mesmo tempo, nos deu um Congresso que não permite que a gente revogue muitas coisas que nós gostaríamos de revogar. Ela precisa de um amplo processo de construção, de maturação, de negociação. Por essa razão, a opção de colocar no grupo de trabalho tripartite, mas provocar o debate bipartite, bancada de trabalhadores e empregadores, para buscar construir entendimento, para esse entendimento criar as condições de navegar no Congresso Nacional. Imagine qual o sucesso que teríamos se a gente falar, ok, vamos encaminhar um pacote aqui de revogados, caminhar ao Congresso Nacional. Simplesmente ficar no escaninho do Congresso, ou seria rechaçado, ou não caminharia, não transitaria no Congresso Nacional. Então, é essa compreensão que nós precisamos ter. É por essa razão que o presidente Lula sempre fala, reivindique, participe, mobilize. O processo dispute a agenda, porque a direita está disputando a agenda, o empresariado, o financeiro está disputando a agenda, o agronegócio está disputando a agenda, as empresas estão disputando a agenda e os trabalhadores precisam disputar a agenda. As entidades civis precisam disputar a agenda também, para criar a condição de navegar qualquer coisa em relação a essa questão. Em relação ao registro sindical, de fato, nós demos uma parada, nós estamos soltando agora, né, a portaria para reabrir esse processo. Agora, eu chamaria a atenção do seguinte, não é falta de sindicato por falta de negociação, tem sindicato para tudo quanto é lado, o que precisa é um processo também de autorreorganização do movimento sindical, e essa parada foi um pouco até para chamar a atenção dessa reflexão, porque talvez, em vez de criar um novo sindicato, talvez caiba aumentar o sindicato, crescer as bases do sindicato existente, independente de qual categoria, de qual segmento, de qual território nós estamos se referindo aqui. É preciso rediscutir, pensar, refletir, isso não cabe ao governo, cabe ao movimento sindical, de pensar a lógica de reunificação, de unificação, de sindicatos mais representativos. Mas quem eventualmente tiver a base real de construção dos sindicatos, terá, sim, o momento que nós vamos fazer os devidos registros, tá bom? Então, fique aí. E olha, jornada de trabalho, sempre quando se fala de redução de jornada de trabalho, nós estamos falando sem redução de salário. Esse é o pressuposto de qualquer debate sobre redução de jornada máxima de trabalho em um país, que é o caso aqui que nós estamos nos referindo, tá? Só para não deixar, eventualmente, esse ponto de interrogação na cabeça de algum internauta. Muito bem, muito obrigado, ministro Luiz Marinho. Sempre um prazer poder conversar com o senhor. E vamos continuar em contato. Se tiver alguma palavra final, fique à vontade. Feito, Rovai, agradeço sempre o espaço. Deixo um abraço a você, a Adri, um abraço aos internautas. E obrigado sempre aí pelo espaço, pelo carinho, sempre à disposição. Valeu.
Obrigada, ministro. Abraço.